Boa tarde a todos. Hoje, representando aqui o Núcleo de Controle de Tuberculose da Ciência Manaus, eu vou palestrar sobre atualizações de tuberculose. Eu me chamo Tiane de Almeida Pinto Jardim, eu sou médica do Núcleo de Controle de Tuberculose, sou infecto-pediatra de formação e mestre em Medicina Interna e Ciências da Saúde. Bom, para essa atualização do Diálogos na Atenção Primária à Saúde, a gente vai abordar uma revisão sobre tuberculose, o que há de mais recente, hoje, em maio de 2024, tanto em tuberculose pediátrica quanto tuberculose adulta. Então, a tuberculose é a segunda doença infecciosa mais mortal, perdendo apenas para a Covid-19. Esses são dados da OMS de 2022. A gente sabe que a tuberculose é uma doença extremamente prevalente, principalmente no nosso estado, na nossa cidade. Isso faz com que haja necessidade de atualizações frequentes e cursos de reciclagem. Esse é um dos nossos objetivos hoje com essa conversa. Para quem já assistiu alguma aula minha, com certeza já viu esse fluxo. Então, em relação à história natural da tuberculose, quando o indivíduo entra em contato com o paciente fonte, cerca de 70% desses não vão desenvolver a infecção primária, que a gente chama de infecção latente por tuberculose. Os outros 30% vão desenvolver a infecção latente, e a partir daí, a gente vai desenvolver alguns cenários a depender de algumas características. Algumas características que vão depender do grau de exposição, a primeira delas. Então, depende da proximidade que esse indivíduo falou do paciente-fonte, né, que esse paciente-fonte pode ter tossido, espirrado, expelido ali as partículas do Mycobacterium tuberculosis. Vai depender das condições do ambiente. Então, se você estiver num ambiente fechado, sem circulação de ar, ou se a gente está aqui comentando de um ambiente grande, onde há um ambiente grande, aberto, com ventilação adequada. E do tempo de convivência, né? Vai depender do tempo em que essa pessoa ficou exposta a esse paciente-fonte. Além disso, a gente costuma comentar que depende da infectividade do caso índice. Então, a quantidade de bacilos eliminados pelo paciente-fonte, quanto maior for essa quantidade, maior é o risco de que a pessoa se infecte pelo Mycobacterium tuberculosis. E a presença de caverna, a radiografia de tórax, aumenta esse risco, aumenta a chance de infecção. Então, aqui já vai um comentário que é importante a gente fazer, que é em relação à pediatria, porque as crianças, elas geralmente não têm essas lesões características ao raio-x de tórax. Então, a chance de uma criança ser bacilífera e acabar transmitindo é muito pequena, por isso que a gente costuma falar que a criança a criança é abacilífera, né? A criança menor que 10 anos não transmite tuberculose. E isso, como a gente observa bastante a presença dessas lesões no adulto, é muito mais frequente. Aí sim a gente tem uma chance, uma infectividade maior. Além disso, alguns fatores imunológicos individuais. Então, sabemos que algumas pessoas têm um risco maior de adoecimento. Então, crianças menores que 2 anos, idosos acima de 60 anos, pessoas vivendo com HIV/AIDS, diabéticos, pacientes que fazem uso de algum imunossupressor, que tem alguma doença imunossupressora, eles podem ter um risco maior de adoecimento. Então, esses são indivíduos que, por si só, já vão ter um risco maior de desenvolver a infecção latente e, a partir daí, desenvolver tuberculose doença. Destes indivíduos infectados, em torno de 5% vão desenvolver a tuberculose primária, que é mais comum em crianças, ali um risco muito maior nos primeiros 2 anos após o contato inicial com o caso índice. Então, a gente tem a presença daquelas lesões que não são tão características, né, a radiografia de tórax, e aqui a gente classifica como tuberculose primária. Nos adolescentes e adultos, a gente tem como casos mais frequentes a tuberculose pós-primária, que pode acontecer ou por reativação ou por reinfecção ao longo da vida. Isso daqui é muito mais comum nesses indivíduos, então adolescentes e adultos, com a presença daquelas lesões características que a gente espera ali no ápice do pulmão direito, por exemplo, que é uma das lesões que é mais esperada nesses indivíduos. E, por fim, todo o restante dessas pessoas com infecção latente por tuberculose, os 90% aí, a gente espera que fiquem com infecção latente por tuberculose para o resto da vida. Não vão desenvolver a tuberculose na sua forma ativa, a tuberculose doença. Qual que é a clínica da tuberculose ativa?
Então, todo mundo lembra, né? Lembra desses 4 sintomas principais, né? A tosse persistentemente seca ou produtiva, febre principalmente vespertina, sudorese noturna e o emagrecimento. Esses são sintomas que eles são muito importantes e eles são muito frequentes na faixa etária de adolescentes e adultos. E que devem ser rastreados em todas as nossas consultas. Porém, na pediatria, a gente tem a presença de sintomas inespecíficos. Então, a criança, ela nem sempre vai apresentar esses 4 sintomas. Não esperem a presença deles para suspeitar de tuberculose. Às vezes, as crianças, elas vão apresentar tosse, a gente sabe, por outras causas, né? Até um resfriado comum. Nessa época do ano é muito comum a gente perceber que a criança está tossindo direto. E não necessariamente vai ser tuberculose, né? Mas a gente precisa relembrar de alguns outros sintomas importantes, como a estabilização na curva de ganho de peso ou a perda de peso, né? Então, tanto o não ganho quanto a perda de peso são importantes na faixa etária pediátrica. É importante que vocês deem uma olhada na caderneta de saúde da criança e vejam como que essa criança está no gráfico de crescimento. Pontuar ali no gráfico se ela está ganhando peso, se ela está ganhando estatura, porque a gente sabe que a gente está falando de uma doença crônica e que pode evoluir a longo prazo com dificuldade de ganho de peso. Inclusive, esse é um dos critérios quando a gente for falar do score de pontos, né, quando a gente vai falando de desnutrição. Além disso, crianças que não estão melhorando de um quadro de tosse. Então, aqui não é só a presença da tosse, porque para quem tem contato com criança frequentemente, quem atende ou quem tem filho, né, quem tem convívio com criança pequena, sabe que a criança tosse bastante. Ainda mais nesse período de sazonalidade de outros vírus respiratórios. Então, aqui a gente está falando de uma tosse que ela não tem períodos de melhora, ela tende, inclusive, a permanecer com o mesmo sintoma principal, inclusive com piora. Quando a gente tem a presença de tosse que não melhora com o uso de sintomáticos, que não melhora, inclusive, quando já foi estabelecido algum outro diagnóstico infeccioso, o uso de antibiótico, é mais um indício importante aqui para a gente pensar que essa tosse pode, sim, ser sugestiva de tuberculose. Além da presença dos outros sintomas principais aí, que a gente comentou, mas que aqui nessa faixa etária são menos importantes, menos prevalentes. Em relação à investigação diagnóstica, quando a gente fala de um sintomático respiratório, a primeira coisa que precisa vir à mente de todos nós, profissionais de saúde, aqui é o SCAR. Então, o sintomático respiratório, aquela pessoa que eu vou investigar tuberculose ativa, ela precisa de uma coleta de SCAR. O ideal é que esse SCAR não seja colhido, né, como a gente orienta nas unidades de saúde, logo no começo da manhã, do paciente em jejum, esse é o ideal. Às vezes a gente não consegue isso, e aí a gente acaba coletando em alguns outros períodos do dia, mas é muito importante que seja reforçada a técnica de coleta da melhor forma possível. Nem sempre as crianças vão conseguir fazer uma coleta de SCAR, e aí para isso a gente tem outros métodos que são sugeridos para essa coleta, o SCAR reduzido, a coleta por lavado gástrico, e em último caso, o lavado broncoalveolar, que daí a gente precisa de ambiente hospitalar para que seja realizado. Mas eu quero que vocês levem algumas mensagens importantes dessa aula, e uma delas é essa, de que o sintomático respiratório é o indivíduo que vai fazer o SCAR. Não é um indivíduo que eu estou pesquisando infecção latente. Aqui eu estou falando de tuberculose ativa. Então, tuberculose ativa, o sintomático respiratório, a gente vai coletar o SCAR. Quando a gente coleta esse SCAR, hoje na Rede Ciência, vocês não precisam se preocupar muito com qual teste vai ser feito, mas eu quero relembrar vocês que o diagnóstico microbiológico, ele tem essas 3 possibilidades, né? Então, quando a gente coleta esse material, pode ser realizada a baciloscopia, que é a pesquisa do bacilo álcool-ácido resistente, a realização do Mycobacterium tuberculosis por técnica de PCR, lá na maquininha, né, do GeneXpert, e a cultura para tuberculose, que é um teste que demora um pouco mais para sair o resultado, mas que também é extremamente importante. Então, hoje, quando vocês fazem a solicitação deste exame, vocês vão preencher alguns dados clínicos, e essa decisão de qual que é a metodologia diagnóstica utilizada, ela nem fica conosco, ali como prescritores, como médicos, enfermeiros que estiverem solicitando o teste. E sim, com a equipe de laboratório, e isso funciona de uma forma muito linear. Mas é importante que vocês relembrem que a gente tem essas metodologias diferentes e que isso pode ser realizado em qualquer amostra biológica. Então, que eu estiver investigando a tuberculose. Eu posso fazer essa pesquisa
tanto no escarro, quanto no lavado gástrico, no lavado broncoalveolar, no escarro induzido. Posso fazer, se o meu paciente evoluir para uma biópsia de linfonodo, por exemplo, eu posso realizar esse rastreio, coleta de líquor. Então, a gente pode fazer o rastreio completo em qualquer amostra biológica que eu estiver pesquisando tuberculose. Então, lembrar aqui os quatro materiais que a gente pode coletar, né? Escarro induzido, o lavado gástrico e o lavado broncoalveolar. Isso daqui é muito mais importante na pediatria, porque a gente sabe que o adulto, quando bem orientado, ele consegue coletar um escarro com uma boa qualidade. O nosso problema realmente são as crianças, e principalmente as crianças pequenas, abaixo de 4 anos, que dificilmente vão conseguir coletar um escarro. É importante que a gente não vá também com esse pensamento negativo de que nenhuma criança consegue coletar escarro. Às vezes, uma boa orientação a gente consegue, mas é conhecida essa dificuldade. Lembrar que, além da coleta do material biológico, né, ali do escarro, a gente também reforça a necessidade da realização da radiografia de tórax, tanto em PA quanto em perfil. É importante que a gente tenha uma radiografia de tórax no início do diagnóstico, né, e não só que façamos o diagnóstico o diagnóstico microbiológico sem imagem, porque daí no final, às vezes, no decorrer do caso, da evolução do caso clínico desse paciente, ou mesmo no final do tratamento, quando ele realiza uma radiografia, ela tem alguma alteração, é importante que a gente tenha uma radiografia inicial para comparar. Às vezes, aquilo dali que você está vendo pode ser só sequela, pode ser fibrose, pode ser uma lesão que está regredindo, e que se a gente não tiver uma radiografia inicial para comparar, vai ser difícil definir se já existia ou não aquela alteração. Estas lesões que a gente vê nessa imagem aqui, então as cavidades, né, as cavidades com as paredes aqui discretamente espessadas, até é comum que a gente veja um pouco mais espessado na vida real, né? Aqui tem um pouco de líquido formando nível hidroaéreo, né? Aqui nessa setinha vocês podem observar. Então, essas cavidades ou cavitações, né, que a gente está observando aqui, isso daqui é bem exemplificadas aqui no lobo superior direito. Elas são clássicas da tuberculose, mas infrequentes na população pediátrica. Então, isso daqui é esperado, né, que a gente consiga visualizar no radiografia de tórax de um adulto. Mas da pediatria, a gente espera achados que são inespecíficos. Então, quando eu faço uma radiografia de tórax na criança, o que a gente espera? Né? Eu posso encontrar ou adenomegalia hilar ou mediastinal, algumas alterações parenquimatosas, então, infiltrado micronodular difuso, então, infiltrado completamente inespecífico, faixa de atelectasia, as condensações, então, inicialmente, a criança pode até, como nesse primeiro raio-x, receber o diagnóstico de uma pneumonia lobar, né? A gente tem uma condensação ali lobar ou segmentar, só que, como a gente vai discutir, para critério diagnóstico, essa criança vai iniciar tratamento antimicrobiano comum, muitas vezes vai ampliar espectro e não vai apresentar melhora. E aí sim é quando eu suspeito de tuberculose. Porque, querendo ou não, nenhum de nós, diante de uma primeira avaliação com uma radiografia de tórax dessa, a gente vai pensar de cara em tuberculose, a não ser que tenha uma história familiar, uma história de contato muito importante, né? Então, é importante que a gente abra a nossa mente aqui um pouquinho para alterações radiológicas que são mais frequentes na pediatria e são extremamente inespecíficas, né? Lembrar, por fim, que a cavitação aqui, ela é considerada um achado muito incomum, muito infrequente na criança. Então, aqui a gente ficaria muito mais com adenomegalias e alterações parenquimatosas para a população pediátrica. Ainda assim, faz-se necessário tanto a radiografia de tórax, em PA, quanto em perfil, para que a gente possa avaliar essa criança. Com base na radiografia de tórax, a gente consegue fazer todo o acompanhamento desses pacientes. E aí pode surgir uma dúvida para vocês na ponta, que é de quando que a gente deveria realizar a tomografia de tórax. Então, a tomografia ela é indicada somente nos casos de suspeita de tuberculose pulmonar, quando a radiografia é normal, então naquele paciente que você ainda assim está suspeitando, e o teu raio-x de tórax está normal. Ou como diagnóstico diferencial em outras doenças torácicas, principalmente pacientes imunossuprimidos, que principalmente pacientes idosos, pessoas vivendo com HIV/AIDS. Por quê? Esses indivíduos podem ter uma radiografia de tórax extremamente alterada, e não necessariamente isso seja tuberculose. E aqui a gente precisa fazer diagnóstico diferencial com outras doenças. Faz-se necessário nessas situações a gente ter, sim, uma tomografia
para comparar esses achados. Então, são situações muito pontuais, a gente não precisa fazer tomografia em todos os casos, a radiografia de tórax vai nos ajudar na maioria aí dessas situações. Com base nisso tudo que eu comentei, o diagnóstico de tuberculose na criança é extremamente difícil. Quem trabalha com pediatria sabe disso, não é extremamente desafiador. Né? Todos os dias eu recebo alguma radiografia de tórax para discutir, algum caso de criança para discutir, porque dificilmente a gente vai conseguir uma coleta para análise microbiológica de boa qualidade que me dê um resultado satisfatório. Então, o Ministério da Saúde já prevê isso, considera essas singularidades, essas especificidades do diagnóstico de tuberculose na criança. Então, a gente sabe que eles são abacilíferos, então a chance de eu ter uma baciloscopia negativa, ou mesmo o teste rápido molecular também negativo, em pacientes cuja amostra já vai ser mais difícil de coleta, com uma radiografia de tórax extremamente inespecífica, então foi proposto um sistema de pontuação ou score, que a maioria de vocês já deve ter visto essa tabela, que a gente chama de score de pontos da tuberculose pediátrica, que o objetivo aqui não é ninguém decorar isso daqui, né, é que a gente possa consultar. Essa é a última versão dessa tabela, inclusive se vocês procurarem no manual de recomendações de tuberculose, aquele manual verdinho do Ministério da Saúde, ela não está atualizada, ela é de uma nota técnica mais recente. Então, esse material que a gente está utilizando hoje vai ficar à disposição de vocês. É importante que vocês utilizem essa versão, porque essa versão já tem o IGRA aqui como uma das possibilidades para uso, né, no sistema de pontuação. Então, o que a gente vai observar aqui nessa tabela? A gente vai analisar 4 aspectos. O primeiro deles é o clínico radiológico. Então, lembrem dos sintomas que a gente comentou lá no início. Né? Sintomas mais gerais, como febre, ou sintomas de tosse, né, fraqueza, dinamia, a própria expectoração, né, que é mais comum no adulto também, às vezes, expectoração com raios de sangue, né, que é o que a gente espera de uma forma mais clássica, pode acontecer. Emagrecimento, sudorese, por 2 semanas ou mais. Nessas situações, a gente vai pontuar aqui e atribuir 15 pontos para esse indivíduo. Se esse indivíduo está assintomático ou com história de sintomas há menos de 2 semanas, ele não pontua nada. E se ele teve sintomas prévios, né, e teve até mesmo o diagnóstico de alguma infecção respiratória que acabou melhorando após o uso de antibióticos para germes comuns, ou mesmo sem antibióticos, então com uma suspeita de um resfriado, por exemplo, ou uma pneumonia, algum quadro respiratório que melhorou, ou sozinho ou com antibiótico, ele pontua negativo, porque foi aquilo que a gente comentou na tuberculose. Eu não espero que esse indivíduo melhore com o uso de antibióticos comuns, ou mesmo sem nenhum tratamento, né? Esperaria que ele piorasse. Então, nessa situação, ele pontua negativo. Em relação à radiologia, então, qualquer um daqueles achados que a gente comentou, né? Adenomegalia hilar ou padrão miliar, ou condensação ou infiltrado, que pode ter ou não a escavação por 2 semanas ou mais, ou mesmo uma condensação ou esse infiltrado por 2 semanas ou mais, evoluindo com piora ou sem melhora após o uso dos antibióticos para germes comuns, aqui eu vou pontuar. Então, vejam que qualquer alteração, né, na radiografia de tórax, sendo adenomegalia ou padrão miliar, ou qualquer uma daquelas condensações ou infiltrados por 2 semanas ou mais, vai pontuar. Quando a gente tem condensação ou infiltrado, que está durando aí, né? Então, eu tenho 2 radiografias de tórax no intervalo menor que 2 semanas, por exemplo, ele pontua, mas pontua um pouco menos, 5 pontos. E se a minha radiografia de tórax é normal, ele pontua negativo. Isso daqui é bem importante, porque às vezes pela história de contato, a gente fica insistindo, né? O paciente está bem sintomático, mas vejam que a pontuação aqui é negativa. Então, a gente vai acabar evoluindo, talvez, para um não diagnóstico de tuberculose nesse momento. O contato com o adulto, né, que esteja com tuberculose. Se ele foi próximo, né, um contato próximo dos últimos 2 anos, a gente vai conversar um pouquinho sobre contato ainda nessa aula, pontua 10 pontos. Se ele for ocasional ou negativo, 0, a gente não atribui nenhuma pontuação. Em relação à prova tuberculínica ou IGRA, então a gente tem aqui a presença do teste imunológico, que a gente não comenta como um exame de rotina para investigação de tuberculose ativa no adulto, mas na pediatria, sim, justamente por causa dessa tabela, desse score de pontos. Lembrem-se de que, às vezes, a gente não vai ter essa história de contato com o adulto com tuberculose, mas quando a gente faz a prova tuberculínica ou IGRA da criança, bem positivo. Então, aqui a gente separa a prova tuberculínica entre 5 e 9 milímetros, é aquele reator, mas é um valor mais baixo, então pontua 5 pontos.
Se for uma prova tuberculínica a partir de 10 milímetros, ou mesmo um IGRA reagente ou indeterminado, 10 pontos. E se for uma prova tuberculínica negativa, né, não reatora, abaixo de 5 milímetros, ou IGRA não reagente, não atribuo ponto nenhum. E, por fim, o estado nutricional que a gente comentou lá em relação à presença de sintomas. Se eu tenho desnutrição grave, então o peso sobre o IMC abaixo do percentil 10, são 5 pontos. E se eu não tenho desnutrição, né, se esse peso sobre o IMC está a partir do percentil 10, não atribuo pontuação nenhuma. A gente vai atribuir aqui, em cada um desses critérios, alguma pontuação, vai somar essa quantidade de pontos, e aí a gente tem a sugestão do Ministério da Saúde, que é de que, quando eu tiver um valor a partir de 40 pontos, eu tenho um diagnóstico muito provável, e aí está recomendado o tratamento de tuberculose, sim. Abaixo de 25 pontos, que é o nosso outro extremo, um diagnóstico um pouco provável. Então, aqui a sugestão é continuar a investigação diagnóstica, principalmente considerar diagnósticos diferenciais com outras doenças pulmonares, daquele paciente que eu devo investigar um pouco mais. E não diria que eu estou fechando as portas do diagnóstico de tuberculose para ele nesse momento, mas eu preciso ampliar o meu raciocínio diagnóstico para outras possibilidades. E aí, aquela situação que fica aqui em cima do muro, né? 30 a 35 pontos, que é um diagnóstico possível. Ele é indicativo de tuberculose. Ficaria a critério médico iniciar o tratamento. Aí depende um pouco da avaliação de vocês. Qual que é a sugestão? Né? O próprio Ministério da Saúde sugere que em municípios em que a gente tem uma alta incidência dos casos de tuberculose, como é o nosso caso aqui na cidade de Manaus, principalmente nessa população, que é uma população que tem um alto risco de adoecimento, tem uma alta taxa de mortalidade, que é a faixa etária pediátrica, que a gente inicie, sim, o tratamento. É importante que a gente não encare o score de pontos como a nossa única ferramenta diagnóstica, né, para fechar esse diagnóstico de tuberculose na infância. A gente comentou antes sobre o diagnóstico microbiológico, a presença da radiografia de tórax, a investigação na clínica. Então, é importante que vocês também tentem, que a gente sempre tente, fechar o diagnóstico da forma mais completa possível. Mas, em algumas situações, esse rastreio ele não vai ser possível. E é para essas situações que a gente tem aí a tabela, o score de pontos para nos auxiliar. Uma outra coisa que eu quero relembrar vocês é que, por exemplo, nesse paciente aqui, nessa criança que pontuou menos de 25 pontos, em que está indicado continuar, né, ampliar diagnóstico diferencial, continuar a investigação, não significa que a gente não pode repontuar essa criança daqui a um tempo. Pode ser que, mesmo durante o teu rastreio diagnóstico, talvez a gente esteja avaliando essa criança no início do quadro, e você ainda não tenha pontuado o suficiente para fechar o diagnóstico de tuberculose. Às vezes, a história de alguém com tuberculose naquela família, naquela casa, é muito recente. E nem deu tempo nos critérios clínico-radiológicos de eu avaliar mais a médio e longo prazo. Então, vocês podem repontuar essa criança no decorrer da avaliação. Assim como crianças que podem ter ficado internadas por algum motivo, para tratamento de pneumonia, por exemplo, elas podem ser repontuadas em outros momentos, né? O score, ele não é fixo, de forma que você não possa realizar essa pontuação novamente em outro cenário. Passada essa parte toda de investigação diagnóstica, eu quero conversar com vocês sobre tratamento, que é onde a gente tem algumas novidades mais recentes para mostrar. Em relação ao tratamento, então, começando pela parte pediátrica, a gente tem hoje as drogas, tanto em doses isoladas quanto em dose fixa combinada. É importante reforçar o uso da dose fixa combinada, principalmente para crianças pequenas, em que a gente sabe que a aceitação não vai ser tão boa. Quero relembrar vocês que quando a gente está falando de dose isolada, a gente tem isoniazida em comprimido, pirazinamida em comprimido dispersível e rifampicina em solução oral. Então, cada uma tem uma prestação diferente. Até para o cuidador vai ser difícil essa administração. Já na dose fixa combinada, a gente vai ter comprimido dispersível tanto de rifampicina, isoniazida e pirazinamida, que a gente vai usar na fase intensiva do tratamento, quanto rifampicina e isoniazida, somente, né, que a gente vai utilizar na fase de manutenção. Então, é importante que vocês relembrem essas apresentações e façam uso, porque isso melhora, com certeza melhora a nossa adesão. Eu vou passar um videozinho para vocês verem como que funciona, né, o uso desse comprimido dispersível. TP Alliance and its partners look better right here. Pills. Só um pouquinho.
Eu não tô vendo. Vai ser, né? É porque o meu tá saindo só mesmo. Vai fazendo, né? Não, menina. Pessoal, a gente teve um problema técnico aqui, eu não consegui anexar o vídeo aqui para que vocês vejam. No final dessa apresentação, eu vou deixar um QR Code que é do nosso Drive, do Núcleo, e aí lá a gente já tem essa aula, e aí eu vou deixar o vídeo também para que vocês vejam. Mas o comprimido dispersível, ele é de muito, sim, muito fácil administração. Ele é dispersível como uma pastilha efervescente, por exemplo. É importante que a gente utilize, então, essa prestação. É até mais fácil para que vocês realizem a prescrição, como eu vou mostrar na sequência, e também para a administração pelos cuidadores. Então, aqui na sequência, vocês podem ver que nas crianças abaixo de 10 anos, menores que 25 quilos, a prescrição ela fica por faixa de peso. Então, vocês vão fazer a prescrição de rifampicina, isoniazida e pirazinamida na fase intensiva, né, utilizando a apresentação da dose fixa combinada. E aí, a depender da faixa de peso, vai ser 1, 2, 3 ou 4 comprimidos. E depois, na sequência, na fase de manutenção, não deixa desligado mesmo, que eu não quero que ninguém me veja, não. Utilizar. Só vou pedir para que vocês deixem o áudio desligado, por favor. E aí, na fase de manutenção, rifampicina e isoniazida, também dose fixa combinada, dependendo da faixa de peso, 1 a 4 comprimidos. A gente sempre reforça no tratamento da tuberculose que na reavaliação, né, então nas consultas de retorno, que vai ser feita a nova prescrição desse indivíduo, que vocês atentem para o ganho de peso. Então, se o paciente tiver ganhado peso, isso vale tanto para criança quanto para adulto, pode ser que ele mude de faixa de peso. E aí precisa ajustar a prescrição, tá? Já que a perda de peso é um sintoma comum. Quando a gente fala de tuberculose meningoencefálica e osteoarticular, a gente fala de um esquema que é mais prolongado. Então, aqui a gente está falando de 12 meses de tratamento.
Então, o esquema básico a gente fala de 6 meses, e para tuberculose meningoencefálica e osteoarticular, eu prolongo a fase de manutenção para 10 meses, totalizando 12 meses de tratamento. Vocês vão ver que, em relação à dose, né, a quantidade de comprimidos pelas faixas de peso é bem semelhante. O que vai mudar realmente é a duração do tratamento. Quando a gente fala de crianças abaixo de 10 anos, mas maiores que 25 quilos, aí a gente precisa usar as medicações na sua formulação isolada, né? Então, rifampicina, isoniazida e pirazinamida, e depois, na fase de manutenção, rifampicina e isoniazida. Também 6 meses para tuberculose pulmonar e 12 meses para tuberculose meningoencefálica e osteoarticular. Aqui a gente poderia utilizar, em relação à dispersível, somente de pirazinamida, né? A isoniazida a gente tem comprimido e a rifampicina a gente teria solução. Mas aqui a gente está considerando também crianças que são um pouquinho maiores, então também tem a cápsula de rifampicina. Lembrar que nos bebês menores de 4 quilos, essas medicações elas precisam ser individualizadas. Então, aqui vocês têm a faixa de peso, a faixa de dose ideal para cada medicação em relação ao peso, né? Então, rifampicina seria 10 a 20 miligramas quilo dia, a gente fica ali em torno dos 15 miligramas, que é no meio do caminho, né? Isoniazida de 7 a 15 e pirazinamida dispersível de 30 a 40. Então, enquanto a criança tem abaixo de 4 quilos, eu não posso utilizar o comprimido dispersível. A gente deveria utilizar as drogas na sua formulação isolada. Essa daqui vai ser a raridade, né, o menor número dos casos, mas é importante que vocês tenham essas doses, até para, se acontecer de vocês atenderem indivíduos muito, muito pequenos, essa medicação ela precisa ser administrada dessa forma. No tratamento da tuberculose meningoencefálica, né, independentemente do peso, a gente deve associar o uso de corticóide. Então, para tuberculose pulmonar, para tuberculose osteoarticular, para tuberculose ganglionar, não existe essa recomendação é exclusiva da tuberculose meningoencefálica. A gente utilizar o corticóide, que pode ser a prednisona, 1 a 2 miligramas quilo dia por 4 semanas, e nos pacientes que estão mais graves, geralmente a gente utiliza mais no contexto hospitalar, a dexametasona injetável por 4 a 8 semanas, e aí com redução da dose nas semanas subsequentes. Lembrar que isso aqui somente para casos de tuberculose meningoencefálica que a gente tem uma associação do corticoide com o esquema inicial, com um melhor desfecho do tratamento. A gente não fala de etambutol para crianças abaixo de 10 anos. Essa é uma droga que existe, né? Ela tem pode ter como efeito colateral a neurite óptica. Então, abaixo de 10 anos a gente não utiliza. Na fase intensiva, a gente utiliza somente 3 drogas: rifampicina, isoniazida e pirazinamida. Quando a gente fala de adultos, aí sim a gente tem aqui a presença do etambutol. Então, a gente vai ter na fase intensiva as 4 drogas: rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, e na fase de manutenção, rifampicina e isoniazida. Aqui a gente também tem comprimido na dose fixa combinada, o que facilita bastante a adesão ao tratamento, e aí eu acho que já está um pouco mais fácil, né, mais disseminada essa informação em relação ao tratamento do adulto com a dose fixa combinada, que a gente precisa reforçar mesmo na pediatria. Mas lembrar que eu tenho faixas de peso também bem semelhantes à da população pediátrica, e a única diferença aqui é que na fase de manutenção a gente tem aquele comprimido que é a dose plena ou a meia dose, que também a gente precisa se atentar na hora da prescrição. Mas é só olhar a tabela, também nada muito difícil. Em relação à tuberculose pulmonar, a gente fala de 2 meses de fase intensiva e 4 de manutenção, totalizando 6 meses. E na tuberculose meningoencefálica e óssea, também 12 meses. Então, 2 mais 10, 2 de intensiva e 10 de manutenção. Da mesma forma que na criança, e também o uso do corticoide também na tuberculose meningea. Mais recentemente, então no início do mês de abril, a gente está com essa nota aí que está completando um mês, talvez alguns de vocês não tenham tido acesso. Foi uma nota informativa publicada aqui pelo Ministério da Saúde, que traz a implementação do tratamento encurtado para da tuberculose sensível não grave em crianças e adolescentes. E aí, um dos objetivos dessa nossa conversa hoje é justamente disseminar essa informação, né, discutir com vocês essa possibilidade. E qual que é a proposta? A proposta do Ministério da Saúde é que naquelas crianças acima de 3 meses de idade, até os 16 anos, então quando eu pego crianças, né, até 10, e daí depois os adolescentes de 10 a 16 anos, eu junto esses indivíduos
E quando classificados em tuberculose pulmonar não grave, a gente poderia utilizar 2 meses de rifampicina, isoniazida, pyrazinamida naqueles menores de 10 anos e depois 2 meses de rifampicina, isoniazida. Nos indivíduos entre 10 e 16 anos, a gente poderia utilizar 2 meses de rifampicina, isoniazida, pyrazinamida e etambutol e 2 meses de rifampicina, isoniazida. Lembro a vocês que aqui a gente não está abrangendo aquelas situações de crianças com peso abaixo de 4 quilos, essas daqui vão continuar com 2 mais 4, né, totalizando 6 meses, e nem as situações de tuberculose pulmonar grave. Essas daí também permanecem com um esquema de 6 meses. Aqui a gente está falando de tuberculose pulmonar não grave. E o que é essa tuberculose pulmonar não grave? Pelo que o Ministério da Saúde descreveu, né? Então, a tuberculose pulmonar com acometimento em linfonodos periféricos, tuberculose intratorácica sem sinais de obstrução de via aérea, ou doença paucibacilar não cavitária confinada a um lobo pulmonar sem padrão miliar, ou TB pleural não complicado. Então, essas são as situações. Quando houver co-infecção HIV e TB não grave, dependendo do grau de imunossupressão, né, da terapia antirretroviral que esse indivíduo está utilizando e da presença de outras infecções oportunistas. Então, é uma situação que precisa ser reavaliada. Nesses casos, esses indivíduos vão passar por monitoramento constante, especialmente no final do tratamento encurtado, para definir se a gente vai manter só 4 ou se a gente vai prolongar para 6 meses. Então, se o indivíduo tem, né, com infecção HIV-TB, não significa que ele não pode fazer. Significa que ele precisa ser monitorado mais de perto. Mas ele pode, sim, ser beneficiado dessa situação também, dessa indicação. E aí, por fim, não esquecer que o tratamento principal ainda é o de 6 meses. Por isso que eu apresentei lá no início para vocês aquilo que a gente já está bem acostumado a fazer. Mas a gente ressalta, né, o Ministério ressalta aqui, que o tratamento encurtado de 4 meses é uma alternativa terapêutica para casos bem definidos. Aqui a gente está falando de tuberculose pulmonar não grave, né? Então, TB sensível, não grave, com evolução clínica favorável. Se eu tiver uma evolução clínica desfavorável, então aquela criança que não está evoluindo da forma que eu esperava, ela demorou muito a apresentar sinais de melhora clínica. No meu 4º mês, né, de tratamento, durante o meu acompanhamento, eu acho que ela ainda não está tão bem assim. A recomendação é, sim, de completar 6 meses. Então, não é que eu vou fazer 4 meses e não vou reavaliar esse indivíduo, né? Então, tuberculose, a gente sempre tem retorno frequente, né? Então, para ver se esse paciente pode, sim, se enquadrar nessa indicação de tratar somente por 4 meses ou não. Então, aqui fica ainda mais importante a nossa reavaliação durante os retornos. Mas existe, sim, a possibilidade de fazer um tratamento encurtado. Essa é uma das novidades dessa aula. A gente falou bastante do contato, né? Do contato para que esse indivíduo contraia, né? Que ele se infecte pelo Mycobacterium tuberculosis. E aí quero relembrar vocês quem são os contatos. Os contatos não são só aqueles indivíduos que estão em casa, né? Os coabitantes intradomiciliares. A gente também fala dos indivíduos com quem o caso índice, né? O paciente fonte, ele tem contato durante o trabalho, rede de amigos, outros grupos, né? Às vezes igreja, às vezes outras atividades que ele desenvolve, desempenha e acaba tendo contato com outras pessoas por um período prolongado. Antigamente, a gente tinha uma dificuldade de definir muito bem quem que era o contato, né? O Ministério da Saúde trazia de uma forma muito ampla, somente que contato era toda pessoa que foi exposta ao caso índice ou caso fonte. Ficava um pouco difícil para a gente, que é profissional da saúde, definir se era um contato, se deveria ser investigado ou não. E mais recentemente, no guia rápido para a investigação desses indivíduos, o Ministério traz o quê? Essa definição de que os contatos intradomiciliares ou contatos próximos são aqueles que nos 3 meses anteriores, né, pode ter dormido na mesma casa por pelo menos uma noite por semana, ou passou mais de 1 hora por dia no domicílio, ambiente de trabalho, escola ou instituição de longa permanência do paciente índice por pelo menos 5 dias na semana. Então, ficou um pouco mais fácil de a gente definir, enquanto assistência à saúde, quem que é o contato que deva ser investigado ou não. E como que esses contatos devem ser investigados? A gente já comentou um pouco sobre isso, né? Quando eu falei para vocês que a prova tuberculínica ou IGRA, os testes imunológicos, eles devem ser utilizados para diagnóstico de infecção latente, na grande maioria das vezes, né? A gente utiliza para pontuação do score de pontos na pediatria, mas no geral eles são testes utilizados para definição de infecção latente. Então aqui a gente fala de uma tríade, que seria o indivíduo ter uma prova imunológica positiva, então prova tuberculínica ou IGRA, ele não ter sintomas, então até
2 minutos atrás, a gente estava falando de indivíduos sintomáticos. Indivíduos em que eu estava rastreando e diagnosticando tuberculose ativa. Aqui, quando a gente fala de infecção latente, eu estou falando de indivíduo assintomático. Então, aqui não cabe, por exemplo, o escarro. Né? Não faz sentido eu pedir escarro de um indivíduo que é assintomático. E aqui eu preciso de radiografia de tórax normal. Porque se eu tenho a radiografia de tórax alterada, eu vou pensar em tuberculose ou em outros diagnósticos diferenciais. Né? Então, a ausência de sintomas com a radiografia normal, elas servem para afastar a doença em atividade. Então, quando a gente tem essas 3 situações aqui, eu consigo definir o diagnóstico de infecção latente por tuberculose. Lembrar que durante a avaliação de contatos, né, a gente vai ter o quê? Nos contatos sintomáticos, aquilo que a gente conversou mais anteriormente, né? Escarro, radiografia de tórax ou outros exames. E nos contatos assintomáticos, aí sim a gente fala de prova tuberculínica ou IgA, radiografia de tórax e a avaliação clínica, para saber se ele é assintomático mesmo ou se ele tem aí alguma queixa. Um destaque aqui, uma diferença é na pessoa vivendo com HIV/AIDS, que eles devem realizar o tratamento da infecção latente por tuberculose, independente da prova tuberculínica, porque a gente sabe que essa população tem um risco maior de adoecimento. Então, eles são uma exceção aí à nossa regra. Lembrando o que é a prova tuberculínica, a maioria de vocês com certeza já sabe, né, do que a gente está falando aqui. Né, a prova tuberculínica, ou o famoso PPD, como a gente chama. Na verdade, a gente faz uma inoculação intradérmica do derivado proteico purificado, que a gente chama de PPD. Né? E após 48 a 72 horas, a gente reforça muito mais essa leitura em 48 horas para tentar trazer esse indivíduo o mais rapidamente possível para a unidade de saúde e evitar a perda. A gente vai fazer a leitura. E qual que é o significado dessa leitura? Ele vai traduzir se esse indivíduo está infectado por micobactéria. Não necessariamente micobactéria tuberculose. Num contexto em que a gente está avaliando alguém que teve contato com alguém com tuberculose, é claro que eu vou associar muito mais esse resultado à presença de infecção pela micobactéria tuberculose. Mas lembrar que outras micobactérias, como por exemplo o Mycobacterium bovis, lá da nossa BCG, lá da vacina lá de quando a gente nasceu, podem também reagir aí com um positivo para a prova tuberculínica. E quais que são os valores que eu preciso saber? Não reator é aquele que é abaixo de 5, então 0, 1, 2, 3 ou 4 milímetros. E aí antes a gente tinha aquela classificação de reator forte ou reator fraco, aquilo não existe mais. A partir de 5 milímetros é o reator. Às vezes vocês vão solicitar uma prova tuberculínica e ela vai ser feita num período muito curto após o contato. E aí pode ser que vocês fiquem na dúvida, será que ela veio não reatora? Porque faz muito pouco tempo. E aí a sugestão do Ministério da Saúde é que a gente reavalie essa prova tuberculínica num período de 8 semanas. Então, que é o nosso conceito de conversão. A gente precisa ver se vai haver uma conversão de uma prova tuberculínica não reatora para uma prova tuberculínica reatora. Para que eu avalie, precisa ter um incremento de pelo menos 10 milímetros. Então, é aquele indivíduo que tinha lá uma prova tuberculínica, por exemplo, de 2, e quando ele refaz a prova tuberculínica dele, tem que vir pelo menos de 12 milímetros. Se ela vier de 10, de 8, ela não é uma prova tuberculínica reatora, porque eu não tive um incremento de pelo menos 10 milímetros. Tá? Então, quando a gente avalia a conversão, é muito importante que esse indivíduo esteja bem retido na unidade de saúde, né, que esse retorno esteja agendado para que eu avalie o incremento da forma correta. Um outro teste imunológico que a gente tem disponível é o IGRA, né, que ele também vai traduzir isso, né, a infecção pelo Mycobacterium tuberculose. Lembrar que quando o indivíduo está infectado, ele libera, né, o interferon-gama, e aí esse interferon-gama pode ser identificado por metodologia laboratorial. Aqui a gente está falando de um teste que é realizado no ambiente laboratorial. Então, é feita uma coleta de sangue, e aí a gente vai ter como resultado reagente, não reagente ou indeterminado. O reagente, para fins práticos, para a gente, significa que o indivíduo está infectado. O não reagente, infecção latente ausente, mas lembrar que em crianças pequenas, abaixo de 5 anos ou imunossuprimidos, ainda assim a gente pode ter falso negativo. E quando ele vem indeterminado, depende. Se você está diante de um indivíduo que tem um alto risco de adoecimento, a ideia aqui, a sugestão é que se considere esse teste positivo. Se você pode repetir esse teste, né, se é um indivíduo que não tem lá dentro dos critérios um alto risco de adoecimento por tuberculose, aí a gente pode considerar repetir. Lembrar que ele não está indicado abaixo de 2 anos de idade, então vocês vão ver que essa é uma contraindicação do próprio teste, ele ainda não foi liberado para essa faixa etária, a gente só utiliza o IGRA
acima de 2 anos de idade. E para fins didáticos, pode ser que alguns de vocês fiquem na dúvida se o IGRA ele é melhor, superior ao PPD, já que é uma metodologia mais recente, mais nova, mas a gente tem resultados que são muito semelhantes. A ideia e a proposta é que a gente tenha os 2 testes disponíveis para que vocês, na ponta, possam escolher e decidir qual que é o melhor para cada paciente. É claro que se você está examinando uma família, em que você vai solicitar a prova tuberculínica para 5 pessoas das 6 que moram naquela casa. Vai pedir somente um IGRA. Não faz muito sentido a gente pedir só um IGRA, sendo que esse indivíduo vai ter que se deslocar para outra unidade de saúde. A gente poderia fazer logo a prova tuberculínica de todo mundo. E lembrar também que a nossa cidade, né, o nosso estado como um todo, ele tem dimensões que podem atrapalhar essa situação de acesso ao IGRA. Então, às vezes, a prova tuberculínica vai aparecer como a melhor opção em alguns cenários, né? Então, pessoas que vivem em alguns abrigos, indígenas, né, população indígena, algumas populações que são privadas de liberdade, a prova tuberculínica ela aparece num cenário muito favorável. Lembrar vocês que o IGRA tem 4 indicações hoje formais pelo Ministério da Saúde, que seriam as pessoas vivendo com HIV/AIDS com contagem de linfócito CD4 acima de 350, crianças a partir de 2 anos até 10 anos de idade. Lembrem que o IGRA ele pode ser pontuado lá no score de pontos também, da tuberculose ativa. Né? Pessoas candidatas a transplante de célula hematopoética, transplante de medula, pessoas em uso de imunobiológico, imunossupressor ou situação de pré-transplante de órgão. Qualquer uma das 4 indicações pode realizar o IGRA. A gente tem o IGRA disponível em 6 unidades de saúde hoje aqui em Manaus, com dias de coleta nas terças e quintas-feiras pela manhã. Esse exame não precisa ser agendado previamente, esse indivíduo ele pode se dirigir a uma dessas unidades, norte, sul, leste ou oeste, e realizar o teste. Lá no nosso Drive, a gente também tem o pedido do IGRA, que é um PDF editável para facilitar um pouco a vida de vocês, quando vocês quiserem utilizar, é só acessar o Drive e imprimir para o paciente. Lá já tem os endereços, tem o dia de coleta, quais que são as orientações de jejum, tudo bem descrito. Além disso que a gente está comentando, então a gente falou de eu ter um indivíduo assintomático, uma imagem de radiografia de tórax normal e uma prova imunológica. Para quê? Para que eu possa colocar, né, esse indivíduo nos gráficos e saber se eu tenho indicação ou não de tratar infecção latente. Eu vou apresentar para vocês o primeiro deles, que é para indivíduos menores de 10 anos, e depois a gente discute o de maiores de 10 anos. Vocês vão ver que independente do gráfico, quando eu tenho radiografia de tórax alterada ou indivíduo com sintoma, eu não estou mais falando de TB latente aqui, então eu vou investigar TB ativa. Então, são situações em que o fluxo é interrompido, porque aqui a gente está falando somente de TB latente. Aí, se eu tenho raio-x alterado ou clínica alterada, eu não estou mais falando de TB latente aqui, nessa situação. Né? Então, aqui, se eu estou falando de um indivíduo sintomático, e aqui eu já tenho a definição já tenho a indicação de investigação de TB ativa, então, que é um cenário que a gente já comentou antes, né? Eu não vou comentar aqui novamente com vocês. Mas quando eu tenho um indivíduo assintomático, só um pouquinho aqui que passou. Quando eu tenho um indivíduo assintomático, no menor que 10 anos de idade, a gente vai fazer radiografia de tórax e prova tuberculínica já de início. Esses 2 exames, eles vão ser realizados no mesmo momento. Passa por consulta e já realiza os 2. Se eu tenho imagem alterada, investigo tuberculose ativa. Se eu tenho imagem normal e a minha prova tuberculínica ela veio reatora, ou meu IGRA veio reagente, eu vou tratar infecção latente, porque essa é uma criança, ele tem um alto risco de adoecimento, né, tem uma história de contato, então a gente já vai tratar direto. Se a minha prova tuberculínica ela vem não reatora, a gente tem aqui a indicação de repetir em 8 semanas, para a gente avaliar o contexto lá da conversão que eu comentei com vocês. Se eu tiver sem conversão, então eu repeti essa prova tuberculínica em 8 semanas, e ela não teve conversão, alta com orientações. A gente não vai iniciar tratamento. Se eu tive conversão, aí sim eu inicio o tratamento de infecção latente. Relembrar vocês que em qualquer momento desse fluxo, o indivíduo ele relatou que está com sintoma, a gente interrompe e investiga tuberculose ativa.
No contato maior que 10 anos, maior ou igual a 10 anos de idade, o que muda é que quando eu começo ali, ele passa por consulta e ele está assintomático, a gente começa somente com a prova tuberculínica, a gente não faz o raio-x no primeiro momento. Aí é diferente aqui do fluxo da criança. Se ele apresentar prova tuberculínica reatora, aí a gente avança para a radiografia de tórax, se estiver alterado, investiga, né, tuberculose ativa, se estiver normal, trata a infecção latente. Se essa prova tuberculínica vier não reatora, eu repito em 8 semanas, sem conversão alta. Se tiver a conversão, aí que eu faço a radiografia de tórax. E aí, com o raio-x normal, eu trato a infecção latente. Se o raio-x vem alterado, investigação de TB ativa. Então, vejam que no adulto, né, aqui para o Ministério da Saúde maior ou igual a 10 anos, o mesmo fluxo de adulto, a gente vai um pouco mais devagar. Então, a gente começa somente com a prova tuberculínica e depois é que faz a investigação com raio-x de tórax. Pode ser que o indivíduo que tem a prova tuberculínica não reatora, que faz, reavalia lá em 8 semanas e não reage ainda assim, não teve incremento, ele vai de alta sem nem fazer radiografia de tórax. Tá? Então, essa é a diferença do contato menor e do maior que 10 anos de idade. É só aonde que está o raio-x nesse fluxo. Mas aqui a gente não fala de forma nenhuma em coleta de descargo, porque eu estou falando de um indivíduo assintomático. Pode ser que vocês se deparem com situações em que há um recém-nascido na casa, então um recém-nascido coabitante de um caso índice bacilífero. A gente tem aqui a recomendação de iniciar a quimioprofilaxia primária. Aqui a gente não fala de tratamento de infecção latente, porque eu ainda não consigo fazer o diagnóstico de infecção latente. Né? Lembrem que é um indivíduo recém-nascido. A gente vai fazer isoniazida ou rifampicina, e 3 meses depois a gente faz a prova tuberculínica. Né, aqui considerando aquele indivíduo que não foi exposto à vacinação com BCG, né, previamente. 3 meses depois eu faço a prova tuberculínica. Se essa prova tuberculínica vier não reatora, esse indivíduo não foi infectado. Né, mesmo que ele tenha tido bastante contato já nos primeiros dias de vida, não foi infectado, a gente suspende o tratamento e vacina para BCG. Se esse indivíduo, 3 meses depois da quimioprofilaxia primária, a gente fez a prova tuberculínica dele e veio reatora, a gente mantém o tratamento por mais 3 meses, se for isoniazida, para completar 6, ou mais 1 mês para completar 4 da rifampicina, e não vacina com BCG, porque o indivíduo já foi infectado. Então, eu encaro que ele não vai se beneficiar da vacinação com BCG. Se o indivíduo já tiver sido vacinado antes, previamente com BCG, a gente não vai fazer prova tuberculínica nele aqui, porque lembrem que a prova tuberculínica pode vir reatora por conta do Mycobacterium bovis, da BCG. Então, nessas situações em que o indivíduo já fez a BCG, a gente vai simplesmente fazer a quimioprofilaxia primária, 4 meses de rifampicina ou 6 de isoniazida, né, sem fazer prova tuberculínica, não vai ter benefício da realização desse exame nessa situação. E como que a gente trata? Aqui é uma outra situação que teve atualização recente, que é mais um dos motivos desse momento aqui de atualização com vocês. Então, o tratamento da infecção latente, ou tuberculose, ele vem passando por várias atualizações nos últimos 12 meses, a gente teve bastante mudança. Antigamente a gente falava muito da isoniazida, 6 a 9 meses, né, que seria essa primeira linha aqui do quadro, 180 ou 270 doses diárias. Aqui é um esquema que é um pouco mais difícil de adesão, a gente sabe disso, todo mundo que trabalha com paciente com tuberculose latente, pelo tempo de tratamento, né? Então chega a durar mais tempo do que o próprio caso índice, a pessoa ali tomando medicação todos os dias, em jejum, a isoniazida, a gente só tem a formulação em comprimido, então para a pediatria era um pouco mais difícil. A gente tem como segunda opção aqui a rifampicina, que aí a gente tem já uma redução de tratamento para 4 meses, são 120 doses, e aí a possibilidade do uso tanto do xarope quanto da cápsula. Um cenário um pouco melhor. E, muito mais recentemente, a gente teve a introdução do 3HP, né, da rifapentina com a isoniazida, num esquema de 12 doses semanais. E aí, né, realmente, a gente teve uma possibilidade de tratamento muito melhor, falando em adesão. Mais recentemente, então, nos últimos 2 meses, a gente já teve a formulação, a disponibilização dessa medicação em dose fixa combinada. Qual que é o ponto importante? Essa dose fixa combinada, ela está liberada apenas para aqueles indivíduos maiores de 14 anos e com peso maior ou igual a 30 quilos. Então, quem tem menos de 14 anos, menos de 30 quilos, ainda precisa das drogas na sua formulação em dose isolada, tá? Em drogas isoladas, que
tem como faixas de dose essas que eu trago aqui para vocês, aqui do ladinho, né? Então, de 2 a 14 anos. A gente tem faixas de peso para isoniazida, com a dose aqui do lado, e para rifampicina. Nesses adultos, né, com mais de 14 anos, e com peso maior ou igual a 30 quilos, a gente tem a dose fixa combinada, que também facilita bastante diminuir o número de comprimidos. Então, facilitando um pouco mais a nossa adesão. No drive do núcleo de tuberculose, vocês vão ter disponível esse receituário, que foi o receituário que a gente fez para facilitar um pouco mais a vida de vocês na prática clínica. Então, esse receituário é um PDF editável, vocês vão só digitar o nome do paciente, assinalar qual que é o esquema proposto e, dependendo desse esquema, marcar quantos comprimidos aquele indivíduo vai tomar por semana ou por dia, né, e o total do mês. Esse primeiro esquema que vocês veem aqui, que é o primeiro esquema proposto, que a gente reforça aqui a importância, é o da isoniazida com a rifampicina em dose fixa combinada. Nessa situação aqui, aquele indivíduo lá com mais de 14 anos e mais de 30 quilos, ele vai tomar 3 comprimidos, uma vez por semana, por 12 semanas. Então, a gente conseguiu reduzir uma carga de comprimido, que antes era de 6 comprimidos de rifampicina e 3 de isoniazida, para 3 comprimidos no total. Então, de 9, a gente passou para 3 comprimidos, o que melhorou bastante. Além dessas duas drogas, né, o 3-HP em dose fixa combinada, a gente também permanece ainda com doses isoladas, principalmente para aquela população abaixo de 14 anos e abaixo de 30 quilos. Né, e aí vocês vão precisar olhar lá no quadro para ver quantos comprimidos que esse indivíduo iria tomar uma vez por semana. A gente relembra o uso da rifampicina, em algumas situações vai ser necessário utilizar em cápsula ou em xarope. E aí, aqui, em relação ao xarope, principalmente para crianças abaixo de 2 anos, porque elas não têm a recomendação de uso do 3-HP, né? Ou, por fim, a isoniazida por 6 ou 9 meses. Né? E aí, aquele esquema que é um pouquinho mais prolongado, mas que pode ser que, em alguma situação, isso seja necessário. Né? Aqui no cantinho da tela, vocês têm um QR Code que vai dirigir vocês ao Drive, mas eu vou repassar esse QR Code também ao final da nossa aula aqui. E está no chat também. E aí vocês podem acessar o Drive. Quero relembrar, principalmente naquelas unidades que tem manejo de pessoas vivendo com HIV/AIDS, relembrar que no caso de eu usar o esquema de 3-HP, isoniazida e rifampicina, ele pode ser utilizado com tenofovir, efavirenz, dolutegravir e raltegravir sem necessidade de ajuste de dose, que são as principais drogas que vocês vão utilizar para o tratamento do HIV desses indivíduos. Ele é contraindicado somente quando a gente estiver utilizando inibidor de protease, nevirapina ou TAF. Tá? Já a isoniazida, a gente não tem interação importante, então vai utilizar na dose habitual. E no caso da rifampicina, ela pode ser utilizada com dolutegravir e raltegravir, mas eu preciso ajustar a dose. Então, no caso do dolutegravir, a gente vai ter o uso de 12 em 12 horas, de 50 miligramas, e o raltegravir 800 de 12 em 12. Então, no 3-HP, que é o esquema que é o de mais simples tomada, de mais fácil adesão, a gente não precisa se preocupar com o esquema padrão, por exemplo, de tratamento, o mais comum de tratamento de pessoas vivendo com HIV, que seria tenofovir, lamivudina e dolutegravir. Então, a gente não precisaria ajustar nenhuma droga. E como que eu acompanho esses indivíduos? Né? A gente não está falando de ninguém doente aqui, a gente está falando de pessoas infectadas com tuberculose latente. Eles devem ser notificados e devem ter avaliação, devem passar por avaliação clínica mensal. Por que esse indivíduo vai passar por avaliação clínica mensal se ele não está doente? Porque a gente precisa observar se ele está tomando a medicação corretamente e se ele vai apresentar sintoma durante esse tempo. Pode ser que o indivíduo com tuberculose latente evolua para tuberculose ativa, e aí vocês vão precisar parar o tratamento da TB latente, investigar a tuberculose ativa e mudar o tratamento. Tá? Então, ele precisa retornar à unidade, sim, essa é a recomendação. E não há necessidade de um exame de controle. Lembrem que a prova tuberculínica, o IGRA, eles são testes imunológicos, eles vão permanecer positivos no fim do tratamento. Não há recomendação de eu repetir esses testes ao fim para saber se ele ainda está infectado, porque ele estará positivo, não vai trazer nenhum benefício. Assim como não faz sentido eu repetir a radiografia de tórax no final do tratamento para saber se ela continua normal. Porque se esse indivíduo está assintomático, se ele fez o tratamento correto, a gente não tem indicação de repetir nenhum exame ao fim do tratamento. É muito importante que vocês já conversem sobre isso com o indivíduo durante o tratamento, porque às vezes as pessoas estão acostumadas a pedir um exame no final
para observar a cura, né? E aqui a cura é definida por tempo de tratamento, então fez o uso da medicação corretamente e permaneceu sem sintomas, permaneceu assintomático. Algumas mensagens para vocês guardarem, né, dessa nossa conversa de hoje. Lembrar que a infecção é diferente de doença ativa, a gente comentou mais sobre tuberculose ativa no começo da aula, e agora no final eu deixei mais para tuberculose latente. A TB latente ela é muito frequente, em torno de 25% da população ela tem um diagnóstico de infecção latente por tuberculose, ainda mais na nossa cidade, que cuja tuberculose é uma doença muito frequente. A transmissão da tuberculose pode ser influenciada por vários fatores, né? A gente viu lá condições do ambiente, o caso índice, até alguns fatores imunológicos individuais podem influenciar aqui. Mas a pessoa infectada, a pessoa que está com diagnóstico de infecção latente por tuberculose, ela não transmite o bacilo. E isso a gente precisa passar para os indivíduos porque eles ficam preocupados e osos, né? O contato é aquele indivíduo que foi exposto ao caso índice ou caso fonte, né? A gente tem aí várias formas hoje a gente tem vários critérios para ir atrás, né? Procurar quem que são esses contatos. E a investigação inicial, ela envolve clínica, radiografia de tórax e própria tuberculínica ou IGRA, no caso dos contatos. Quando a gente fala da investigação da pessoa com TB ativa, a gente está falando de radiografia de tórax e escarro, coleta de material ali, né, além da avaliação clínica. A própria tuberculínica e o IGRA têm características distintas e algumas aplicações específicas. A gente pode utilizar o que tiver mais fácil, o que tiver mais simples para vocês. Às vezes o IGRA está em falta, às vezes a própria tuberculínica, sei lá, não tem na minha unidade, né? Hoje a gente teve ampliação da oferta da própria tuberculínica hoje para algumas unidades de saúde, então não é para a gente ter falta desse insumo. O Ministério da Saúde também mandou um quantitativo muito bom para o nosso estado esse ano. Mas se vocês tiverem algum problema, entrem em contato com a gente para que a gente possa verificar o que está acontecendo na unidade, ou se tem alguma outra que a gente possa orientar a procura. O 3HP, né, o esquema de rifampicina com isoniazida, ele é o esquema preferencial para tratamento de tuberculose latente, melhor adesão, menos efeitos colaterais, um tempo mais curto de tratamento para esse indivíduo. E, sempre que possível, a nossa orientação é que vocês prescrevam a dose fixa combinada, até para facilitar. São só 3 comprimidos. Então, indivíduos acima de 14 anos com mais de 30 quilos vão se beneficiar dessa dose fixa. A gente pede, né, solicita aí que sempre notifiquem no IUTB, que acompanhem esses indivíduos e que não repitam os testes imunológicos após o tratamento. Porque não há benefício nenhum a gente estar só gastando insumo, gastando tempo, tanto do paciente, né, do indivíduo, quanto dos profissionais aí nas unidades de saúde. Esse é o QR Code do nosso Drive, né? A gente tem esse link também, que é o dg.gg/tuberculose_Manaus, que também está no chat aí para vocês. Então, esse link é um link permanente que a gente utiliza para atualizações. Essa aula, ela já está lá. Vocês podem utilizar, podem replicar nas unidades de vocês, se quiserem. E a gente vai colocar também o vídeo do comprimido específico, que foi que eu não consegui rodar hoje na aula aqui com vocês. Deixe os nossos contatos, né, nosso e-mail, nosso telefone lá do núcleo. Lembrar e reforçar com vocês, a gente tem vários enfermeiros distritais hoje presentes aqui na aula também. Então, o papel aí do distrito que está mais próximo a vocês, mas se tiver alguma demanda que exija aí, que requeira a nossa avaliação enquanto coordenação municipal do programa, a gente está à disposição, tanto para atualização, quanto para resolver alguma possível situação mais pontual de algum indivíduo. E aí, encerro aqui a minha fala e me coloco à disposição para tirar dúvidas, caso haja. Eu vou deixar aqui na tela do QR Code, até para facilitar. Deixa eu ver aqui o que tem. Vou fechar. Ah, tá aqui. Obrigado. Consegui abrir aqui. Franciele aqui comentou, né, queria minha opinião acerca do retardo da investigação da infecção latente e as barreiras do tratamento de criança exposta. Então, assim, para a gente que trabalha com pediatria, é sempre desafiador fazer esse diagnóstico,
tanto na infecção latente quanto na TB ativa, né? Infelizmente, eu compartilho dessa tua angústia, Franciele. Eu acho que algumas vezes esses indivíduos eles não são enxergados da forma como deveriam, que é de quem tem um risco maior de adoecimento. Então, algumas vezes, alguns colegas até me trazem relatos de que algum profissional de saúde em algum momento falou para essa família, passou para essa mãe, que crianças não pegam tuberculose, né? Então, assim, a gente sabe que isso não é verdade. Quem dera se isso fosse verdade, se as crianças estivessem realmente protegidas do bactéria tuberculose. Mas elas não estão. Então, assim, cabe a nós, enquanto profissionais de saúde, tentar disseminar o máximo possível de informações em relação ao rastreio e ao diagnóstico. O que eu gostaria muito de reforçar com vocês é que vocês não deixassem passar a possibilidade de rastrear uma criança que é sintomática respiratória. Em algumas situações, essas crianças elas conseguem, sim, escarrar uma quantidade pequena, às vezes, de material, mas que a gente não perca esse material. Ou que, na impossibilidade mesmo de coleta, que vocês não deixem de pontuar, utilizem o score de pontos. Às vezes, a gente vai pegar, né, vai avaliar essas crianças no contexto hospitalar, lá na frente, crianças extremamente consumidas, em que, quando a gente vai pontuar no score de pontos, da pontuação máxima, justamente porque isso não foi visto, não foi avaliado antes. Em relação ao tratamento dessa criança, eu acho que assim, a gente avançou bastante no tratamento da criança para TB ativa, né, e vem avançando mais, né, com essa possibilidade de fazer 2+2, né, 4 meses de tratamento. Mas da TB latente, ainda a gente não tem uma possibilidade tão boa, né? O que a gente tem de melhor para a criança ainda é a rifampicina solução, que a gente tenta deixar muito mais para criança abaixo de 2 anos. Nas crianças entre 2 e 14 anos, seria o 3-HP na formulação isolada. E aí eu tenho uma alta carga de comprimido, né? Então, infelizmente, ainda nesse cenário, na criança entre 2 a 14 anos, na TB latente, a gente ainda não tem um comprimido dispersível, por exemplo, para utilizar, ou uma formulação em xarope, que talvez ajudasse um pouco mais na adesão, né? E aí a mãe acaba enxergando que aquele indivíduo ele não está doente, né? Ele não está... a gente fala para ela que ele não está doente, ele está só infectado, então para que tratar, né? Então, por fim, a última barreira que eu acredito aqui, Franciele, é a barreira da aceitação, né? E aí eu acho que é onde o profissional de saúde tem uma importância principal, que é de conversar e explicar que esse indivíduo pode sair de um quadro de infecção latente e virar uma TB ativa. E aí é que eu acho que é o nosso papel fundamental. Porque isolar e dar o diagnóstico e prescrever, isso daí é uma tarefa um pouco mais simples, né? Mas sim sensibilizar essa família de que eles precisam fazer o tratamento, né? Insistir, ainda que a gente não tenha as melhores possibilidades, né? Mas seguir com o tratamento da infecção latente, porque lembrar que nos primeiros anos, aí, principalmente nos 2 primeiros anos, existe um alto risco de adoecimento dessa faixa etária. Então, eu espero que a gente possa aí ter mais possibilidades de tratamento de infecção latente para pediatria, né? Assim como a gente já teve para adulto, né? Mais recente. A gente deixou aqui no chat o link do Drive, né? No Drive vocês têm as notas técnicas, as notas informativas, tanto municipais quanto do Ministério, e isso é bom para que vocês se atualizem também. A gente sabe que é muita informação, mas a gente tem tentado deixar o Drive bem limpo. Então, se vocês tiverem lá na unidade de vocês a opção de favoritar esse link, deixar já salvo na máquina de vocês, com certeza vai ajudar, né? E deixa eu só ver aqui mais alguma pergunta, né? Existe alguma fórmula padrão para o cálculo da rifampicina suspensão, né? O Leandro está perguntando. A gente tem aquela dose que eu deixei aqui, deixa eu até voltar aqui no slide, Leandro. A gente tem, fórmula padrão mesmo a gente não tem. A gente tem a dose que é a dose recomendada da rifampicina. E aí, assim, para a rifampicina solução, prioritariamente a gente deixa para crianças abaixo de 2 anos. Como esquema principal. Lembrar que esse tratamento é um tratamento prolongado, de 4 meses. Então, se você deixa ali se a gente começa a utilizar para crianças muito maiores, né, com um peso muito maior, talvez a gente tenha uma baixa de estoque. Hoje a gente tem um estoque bom na cidade, então
principalmente nessas crianças abaixo de 2 anos, vocês podem utilizar muito bem. A dose seria 15 miligramas por quilo por dia, né? Dose, né? O máximo é 600 miligramas dose, que é uma dose diária. E aí a nossa apresentação aqui é de 20 miligramas por ml. Então, não tem meio que uma fórmula padrão, mas é 15 miligramas por quilo, e aí você divide por 20, que daí é da apresentação. Então, nada muito... Isso daqui, daí seria na formulação isolada, né? Pensando para tratamento de infecção latente. A Thalie Cavalcante está perguntando se pode notificar o paciente suspeito de tuberculose. A orientação é de notificar apenas com escarro positivo. A orientação é a gente notificar aqueles que a gente está fechando o diagnóstico, né, de tuberculose. Então, principalmente no caso do adulto, quando eu tenho um escarro positivo, eu tenho que ter algum indício de que aquele indivíduo está com tuberculose ou não. Se a gente não tem um diagnóstico confirmado por microbiologia, principalmente no caso da criança, se você fecha o diagnóstico por score de pontos, daí você pode colocar lá que você descrever na tua notificação que você fechou por score de pontos. Mas a gente notifica o paciente que a gente vai iniciar o tratamento, que é o paciente com, prioritariamente, paciente com diagnóstico de tuberculose, sim. A Gabriela aqui está perguntando quando o paciente em investigação se perde no fluxo. Então, ele já tem um PPD já reator, mas ainda aguardando a radiografia de tórax pela regulação. Se poderia iniciar o tratamento. Se referindo aqui, acredito que a TB latente, né? Gabriela, assim, é bem complicado a gente começar o tratamento de TB latente num indivíduo que não fez radiografia de tórax. Porque se você for olhar em todos os momentos do fluxo, ele descreve que se eu tenho radiografia de tórax alterada, eu vou parar de falar de TB latente, eu vou investigar TB ativa ou a TB em outros diagnósticos diferenciais. A gente tem, eu não sei qual que é a unidade que você está passando agora, mas a gente tem uma facilidade mais recente, que é o uso do ITB para agendamento de radiografia de tórax, utilizando a radiografia que a gente tem em algumas unidades de saúde para fugir um pouco do sistema de regulação do Estado. Então, isso tem diminuído um pouco mais a nossa fila de espera para a radiografia de tórax. Então, a recomendação formal é você não fazer o tratamento de infecção latente antes do indivíduo fazer a radiografia, até para te dar mais respaldo e mais tranquilidade. Lembrem-se de que a gente, não é que a gente não precise ter pressa para iniciar o tratamento da infecção latente, né? Mas esse é um indivíduo que ele pode esperar um pouquinho. Eu vou tratar a infecção latente dele, mas eu preciso ter muita certeza do diagnóstico que eu estou fechando. Se eu fico em cima do muro, eu posso estar diante de um provável indivíduo com tuberculose ativa que você vai tratar com um esquema incompleto, né? Na maioria das vezes com monoterapia. Então, o ideal é que a gente faça, assim, a radiografia de tórax. Hoje a gente tem conseguido radiografia rápida, né? E às vezes o indivíduo faz na mesma semana, com essa possibilidade do ITB. Então, se vocês estiverem tendo dificuldade no uso do ITB para esse fim, a gente orienta que entre em contato com o enfermeiro distrital, né? Procure o enfermeiro do programa de tuberculose na unidade de vocês, para que entre em contato com o enfermeiro distrital, porque não é para a gente ter essa dificuldade. Em relação da Irlene, que em relação ao exame de radiografia de tórax, tem unidade de referência para a porta de entrada direta sem precisar da regulação CISREG, perfeito. É exatamente isso. Tá? Então, a gente tem aí a possibilidade de algumas vagas em algumas unidades, e o que a gente tem observado enquanto núcleo de controle é que essas vagas têm dado conta da nossa necessidade no momento. Então, a nossa recomendação é realmente que vocês utilizem o ITB, tanto para contato, quanto para quem está investigando o TB ativo. Então, essas duas populações se beneficiam, não é só quem tem suspeita de TB ativo, tá? Até para dar mais segurança para o profissional que está prescrevendo. A Thalia está perguntando se a dispensação de medicação para ITB deve ser quinzenal ou mensal. Idealmente, deveria ser semanal, né, Thalia? A gente, idealmente, deveria fazer tratamento diretamente observado nessas situações, para ter a certeza de que o indivíduo está tomando. Mas, assim, em relação ao 3-HP, é importante que não passe de 3 semanas, porque quando a gente passa de 3 doses perdidas, em teoria, você já pode ter um abandono, né? Então, se você conseguir fazer a dispensação de 15 em 15 dias, é um cenário muito melhor do que o mensal, que algumas vezes você pode até ter situações de abandono, você vai perder esse indivíduo.
Daí o Leandro aqui colocou um caso de uma criança que faz uso de 3-HP e sempre ao tomar acaba vomitando tudo. O ideal seria usar antiemético antes ou partir para a rifampicina solução, já que tem sempre o quadro de EMES. Assim, você pode até tentar o uso do antiemético antes, né? Mas se você não tiver sucesso, Leandro, aí essa é uma situação em que a gente sugere, sim, o uso da rifampicina solução, tá? É importante que seja avaliado, assim, o peso da criança, né? Se for uma criança muito, de um peso maior, aí talvez usar a rifampicina cápsula, né? Aí depende de qual que é o peso que você está se tratando, mas se for uma criança pequena, daí o uso da rifampicina em xarope está bem aplicado. Tá? Poderia utilizar sim. Não está aderindo bem ao uso do 3-HP, daria para a gente abrir essa parte para um esquema alternativo. Lembrar que nessa população aí o 3-HP vai ser em droga isolada, né? Então talvez vocês tenham essas dificuldades. No adulto, maior lá de 14 anos, maior de 30 quilos, é importante que a gente insista, até porque são 3 comprimidos somente, né? Não pode tomar um, dar um tempinho ali, toma o outro na sequência e o outro, são só 12 semanas. A gente insiste um pouco nessa apresentação, porque é realmente mais simples para tomada. A gente deixando aí a orientação de quem não tem acesso ao ITB ainda, que faça contato com o Distrito de Saúde da unidade, né, para que faça as orientações e o cadastro. Então, o ITB foi um sistema operacional que a gente já vem utilizando aí há quase um ano, tem ajudado bastante em relação à monitorização dos dados aí em relação à tuberculose, também facilita em relação à notificação dos casos, e aí essa ferramenta da radiografia de tórax, que permite que vocês agendem, inclusive, em qual unidade o indivíduo vai fazer, já vê quando que tem vaga disponível. Então, a gente tem uma facilidade muito grande de uma ampliação do serviço mesmo, e utilizar essas vagas que algumas vezes ficavam até ociosas, da radiografia, às vezes até perto da residência do indivíduo. Mais alguma dúvida? Quero agradecer já de antemão, né, a presença de vocês. A gente está com 61 pessoas aí na sala, né, me aguentando aqui por mais de uma hora. Então, quero agradecer já de antemão a presença de vocês nesse momento de atualização. E dizer para vocês que a apresentação vai ficar disponível, a gente vai deixar o vídeo dessa aula salvo também, então, se vocês precisarem checar isso em outro momento, vai estar disponível para vocês tudo lá no nosso Drive. E a gente agradece a participação aí de vocês, né, tanto todos os colegas aí, profissionais de saúde, dos enfermeiros distritais, que a gente sabe que estão aqui também, e ficamos à disposição no núcleo, vocês sabem que qualquer coisa é só chamar que a gente está à disposição aí para ajudar, tirar dúvida, discutir os casos. E aí a gente vai colocar lá o vídeo do dispersível, que é importante até para vocês mostrarem nas consultas, né? Dá para baixar e deixar para os computadores, caso forem prescrever. Se tiverem alguma ideia também de documento que a gente possa formular para colocar ali no Drive também, é só entrar em contato com a gente. Muito obrigada a todos. Um excelente fim de tarde.